Fala galerada, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje trouxemos um cara aqui, ali de Campinas, pertinho de Sorocaba aqui, né? Fizemos um convite para ele, ele se prontificou e veio aqui hoje. Quem é esse cara? É o Leandro Oliveira da Oliveira Paisagismo. Leandro, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Que agradeço, cara, pela oportunidade. É um prazer estar aqui. E vamos aí compartilhar um pouquinho, né, da nossa vivência, aprender com você também. Com E certeza, estou disposto aí a tentar agregar com de alguma certeza. forma. Leandro, se apresenta para o pessoal que não conhece, quem é o Leandro, quem que é a Oliveira Paisagismo, né? Sim, Por que escolheu esse mundo aí da jardinagem? Fica à vontade para sim. contar a sua história para nós. Cara, eu trabalhei, o meu primeiro emprego foi em uma indústria, né, metalúrgica. Lá eu iniciei com 18 anos. E Primeiro emprego. primeiro emprego, primeiro Caraca. emprego. E lá tinha um setor onde fazia cofre, né? Naquela época que tinha muita movimentação disso nos bancos. E, Ah, e aí também, por um lado ruim, tinha o lado da bandidagem, né? Que fazia verdade. tudo. Lembra daquela época que tinha toda semana um Assalto, bunker essas coisas. estourado, assim. Então lá era feito aí o cofre e eu trabalhava num setor em que fazia essa proteção química, né? Para dificultar essas ações. E Caraca. lá tinha um espaço onde era feito um concreto. Uma betoneira gigante, acho que era feito 3 a 5 metros cúbicos de concreto por cada rodada. É. Rapaz, Então comecei ali fazendo essa, né, preparação para que entrasse dentro de uma das camadas do cofre, para dificultar, né, o acesso. Então aham. tinha o aço, tinha uma segunda camada uma espécie de um piche, não lembro exatamente o nome, mas como se fosse resíduo de asfalto, né? O pessoal abria no maçarico, né, para Aham. roubar. E então era feito essas preparações, o piche, o concreto e depois mais aço. Então Caraca, eu velho. fazia parte ali daquele setor em que fazia esse concreto. Então trabalhei por volta de 6 meses nesse setor, fazendo concretão, pegando um Caramba, cimento de velho. 50 quilos, Nossa, sim, eu não imaginava que fazia isso pra sim, colocar num cofre, hein? naquela Imaginava que era só época. metal mesmo ali, várias Não, camadas de metal. não, tinha para dificultar, né, também Nossa, o cara. acesso aí, né? Então esses cofres eram de grande escala, tipo, era cofre grandão Sim. mesmo. Não, tipo, saía acho que 20 no dia. Vendia muito Caraca, naquela mano. época, né? Hoje, com a tecnologia, né, É, acaba não a tendo espécie mais. tá, né? Dinheiro em espécie acaba ficando, né? Quase não Sim, vê foi mais. distinto. Então, mas naquela ocasião, lá naquela época, que foi em 2010, 2011, tinha muito, né? Então saía 20 por dia, era a meta lá. E eu fazia parte desse setor que fazia esse trabalho. Nossa, cara, que Então, legal. eu trabalhei por 6, 7 meses nesse setor, Ah, aproximadamente. e aí continuou ali ou. Cara, e aí ali eu comecei a aprender um pouco do que era empresa, né? Do que eu também poderia construir no longo da minha carreira. Aham. E a primeira atitude ali que eu tive, que eu levo até hoje, é a atitude de tomar a decisão, de ser proativo, né? E, Proatividade é importante, né, Leandro? Pra quem sim, quer crescer na para vida. ser visto, né, cara? Para ser reconhecido, né? Então, eu trabalhei por 6 meses ali. E eu rodando na fábrica, tinha outros setores, né? E lá eu olhava assim e me via num setor que era o inspetor de qualidade, o controle de qualidade, melhor dizendo, né? Uhum. E eu queria ter aquela função de ser inspetor um dia, porque eu achava muito interessante. Uma Era pela. algo que você já almejava ali, que você via como era Sim, uma meta sua dentro da é. empresa. E aí, assim, era um setor onde tinha muita responsabilidade, mas assim, a visibilidade era maior também. Uhum. Então eu comecei ali me dedicar cada vez mais para tentar chegar nesse setor. Foi uma trajetória, né? Até teve uma situação lá que nesse meio tempo, conversando já com o pessoal de lá, fazendo aquela amizade para tentar chegar mais perto deles, né? Que de certa forma eles eram intocáveis, né, cara? Caraca. A gente É era os carinha lá da salinha. exatamente, ser peãozão todo sujo, né? E puta, ficava até sem graça Poxa de vida, hein? entrar lá. E aí eu construí uma amizade com um dos meninos lá, entendi um pouco do que eu precisava fazer para também me profissionalizar, né? Para, né? É, pra você saber os passos que tem que Sim, seguir, né, pra chegar até estar aquela. preparado. Não adianta você É. querer ter e também não saber fazer, né? Uhum. Então eu fui, fiz o meu dever de casa,
entrei num curso de inspetor de qualidade, me qualifiquei, e aí só dependia Da da empresa, empresa, né? da E aí, na oportunidade, né? ocasião lá, até teve uma situação que, assim, em conversa com o meu supervisor, falei para ele, né, da minha vontade que tinha de ir para outro setor e tal. Ele falou: não, eu vou te ajudar, vou fazer um teste com você aqui, ou melhor, vou pegar o teste que normalmente o pessoal da qualidade aplica até Uhum. para novos funcionários, e na primeira oportunidade, se você for bem, eu não A tenho gente por que aprova. te Deixar deixar aqui. ir, né? Falei, pô, enchemos horas, né? Falei, caramba, será que isso vai acontecer mesmo, né? Então, assim, ele me passou essa prova, essa, é, como se diz? Eram perguntas e respostas, né, em relação às medições, em relação aos equipamentos e tal. E, assim, gabaritei, cara, porque eu já vinha me preparando para isso, Aham. né? Você E, sabia já bastante do operacional e aí você buscou o conhecimento que porque precisava da teoria, né? sim, De um gestor de qualidade, é isso que fala? era inspetor de Inspetor de qualidade na qualidade. época, Aí você, na hora, você já estava preparado, pô, Sim, até né? De porque certa forma. parte do que eles viam lá dentro era eu que produzia, Nossa, cara. entendeu? Então eu sabia o que ia chegar para mim lá. Ô, Leandro, e aconteceu de tipo assim, você é um menino, tava 6 meses, você falou. Sim, É, alguém que estava lá há mais tempo e nunca tinha tido essa visão ainda, tipo, porque acontece, né? sim, Na empresa, às vezes você chega, cara, você tem a proatividade, você falou. sim, Aí você chega, quando você vê, você tá passando o cara que às vezes tá com 10 anos de firma. é, E o cara não tem essa vontade de crescer, né? sim. Ah, eu acho que assim, cara, cada um tem um propósito, tem também os seus compromissos, né? E Aham. ali, mas existia assim, até mesmo o senhor que me ensinou a trabalhar lá na bitoneira e tal, ele fazia aquilo ali há mais de 10 anos, entendeu? Caramba, Então, cara. assim, ele ficou estacionado, mas também não Escolha julgo, dele, escolha dele, né, porque gente? É a escolha dele. é, ele decidiu isso, né? Tava Uhum. interessante para ele, ele ficou ali. Então, tinha E o sim. cara, com certeza, se tá há 10 anos, porque ele fazia muito bem feito o serviço dele, né, Sim, Leandro? exatamente, Ensinava também. você porque você aprendeu É, bem. mas, cara, uma experiência que eu passei e me alertou do que viria daí para frente também, Graciano, o É. formato da empresa. A gente vai chegar nesse ponto, Ah, né? não, não. Por que que eu saí da empresa? Um Aham. dos pontos foi esse, porque era um sistema que, de certa forma, te amarrava também. Talvez não tenha sido só pelo um bom funcionário que ele estava ali, o cara de 10 anos, por aquele Hum. motivo, entendeu? Aham. Eu tentava enxergar De outra diferente. coisa, né? Então eu vi que ali dentro da empresa eu ia ter limitações, né? Não dependia só de mim. Não mesmo? Tanto é que, assim, eu passei por essa experiência aí, né? Essa avaliação para mim, para ir para outro setor. E tive gabaritei ali, né, no A provinha. questionamento, só que aí a contraindicação, o supervisor da área não quis me liberar, de certa forma, porque ele falou: ó, Leandro, você passou aqui no teste, só que eu falei com o supervisor da qualidade lá, e, cara, ele acha que você precisa de ter mais experiência, vivência aqui. Aí eu, puta, cara, aí me desanimou, Nossa, né? desanimou. Mas só que nesse meio tempo eu já tinha um amigo lá da qualidade, né? Aham. Que era inspetor e, né? Já Aí conhecia. peguei na outra semana, eu acho, parei para conversar com ele. Aí ele, pô, Leandro, e aí deu certo? Eu falei, cara, fiz bem, até agradeço aí pela sua ajuda e tudo. Só que o cara aí falou que ainda falta experiência. Eu falei, pô, não é possível, cara, mas a experiência você vai ganhar aqui com a gente, porque se você tem a iniciativa de É. querer aprender e já se qualificou, não tem o porquê você não vir para aqui. Aí, pô, não, pera aí que eu vou tentar ainda. Tinha muito disso na empresa Aham. também, né? Tinha boas pessoas que tentavam É, te tem pessoa. levantar. E aí é pensamento diferente, né? Tipo, o cara. Sim, e até hoje eu tenho ele como amigo, cara. Ai, que legal, velho. 2010 ele ainda está no mesmo segmento, Verdade. e me ajudou. Que legal, Mas só mano. para você entender o formato da empresa que assim eu enxerguei ali e em algum momento eu tomei a decisão de sair, porque o Ah, que aconteceu? Esse menino ele questionou o supervisor da área de qualidade, o porquê que não tinha, né, dado essa oportunidade para mim, já que eu tinha feito bem a prova. tinha saído bem, tinha É, seguido todas as Aí achou requisitos. estranho, né, cara? Aí ele pegou e conversou com o supervisor e o supervisor, pô, mas quem que é esse menino? Não chegou nada até a mim. Hum. Aí ele pegou essa informação e trouxe pra mim. Falou, Leandro, ó, o Diego, na época lá que era supervisor, falou que não chegou nada até ele, cara. Que prova que você fez?
Falei, cara, fiz essa prova assim, assim, assado. Não, essa prova é a nossa, realmente, é o teste que a gente faz. Só que assim, eu não sei de que forma que o supervisor da minha área teve acesso a essa prova, Prova. passou para mim, me iludiu, cara. Me iludiu, entendeu? Para me Caraca, sustentar mais um tempo. brother. É. Tipo, se você ficar aqui mais um tempo, você vai passar É, pro próximo porque nível. assim, ele nunca achou que eu iria tomar À essa frente da ação, que eu situação. acho que é de extrema É, importância pra gente, de tomar a decisão de ir lá e, né, ter a de falar com iniciativa. a pessoa. Exatamente. Ele falou, nunca que ele... Não ter medo do não ali, tipo, já É. vai pra cima. Aí eu peguei e falei, cara, não é possível. Aí, assim, eu via que ele tava meio que desviando de mim, o meu supervisor, sabe? É. Porque eu tive essa conversa, ele falou que ia pra esperar mais um pouco e tal, Então. mas depois disso ele corria de mim. Eu ia para um lado, ele ia pro outro, né? Para não ser Caramba, meu. questionado. É. E aí, a hora que eu fiquei sabendo disso, eu falei, ah, não, cara, não pode acontecer. Eu acho que tem que ser justo com as coisas, né? Uhum. Então, peguei, vi o supervisor da qualidade passando em um momento lá, falei, não, aí é minha hora, vou tomar a iniciativa. Fui e questionei, falei, ó, sou Leandro, acho que o Wellington já falou um pouco de mim para você e tal. Aí ele, não, cara, então, mas não chegou essa prova até a mim. Você tem interesse? Eu falei, pô, é onde eu quero estar, cara. Me dá essa oportunidade. Fui atrás. Aí ele falou, não, como teve esse, né, contratempo aí com o seu supervisor, também fica difícil para mim, mas faz o seguinte, vai na hora do seu almoço lá, você tem? Eu falei, pô, Com certeza, pô. vamos lá, vamos conversar um pouco. Aí fui, conversei com ele, aí ali ele já passou o teste para mim, revisou e falou, pô, você tem Aptidão pra fazer. para vir para cá. Então, assim, é mais questão do seu supervisor liberar. Tinha muito disso na empresa antes. Ah, depende disso, tipo, o É, supervisor porque, passar pra outro cargo? sim, Nossa, cara. Fábrica é. Cara, eu nunca trabalhei em é fábrica. difícil, porque se não depende só de você, que nem eu te disse, né? São várias É, pessoas que devem aprovar pra você. sim, aí são vários supervisores, né, um de cada área. Uhum. E aí ali ele me fez me mostrou que sim, se dependesse dele, eu estaria lá. Aí num determinado momento lá, cara, eu peguei e tentando também não passar a carroça, né, na Aham, na frente rua dos dos bois, boi. porque o que eu tinha ali era seguro. Se eu fosse para lá, né, eu ia passar por cima da Talvez. decisão dele, É. né? E aí, conversando com o líder lá, pô, o cara ele me liberou para ir para lá, cara. Fala pro Batista aqui na época, né, liberar para que eu possa ir para esse novo setor e ficava nessa enrolação. E chegou um dia lá que eu estourei, cara. Peguei e falei, ó, tomei decisão. Tô indo para o setor de qualidade. Eu sei que, assim, o Batista precisa de mim aqui, só que, assim, cara, ele falou que eu teria essa oportunidade, eu passei por todo o processo e o cara da qualidade me quer lá. Uhum, tá tudo certo. Peguei e fui, cara. É. Peguei e fui, tipo assim, sem a aprovação dele. Formalidade dele É, ali. ficou um clima meio chato assim, mas tomei essa decisão. Aí fui bem recebido lá. Depois, né, acho que 2 ou 3 dias depois, eu falei com esse Batista aí, ele falou, pô, que eu queria que você ficasse mais um tempo comigo aqui e tal, mas enfim, fui pra lá, cara. E aí virei inspetor de qualidade. Caraca, Foi a velho. minha formação, assim, que eu trabalhei mais tempo. Aí depois você ficou mais tempo nessa função. Exato. Sim, sim. É. Aí ali naquela empresa eu fiquei acho que 3 anos. Acho não, fiquei 3 anos como inspetor. Aham. Que aí totalizou uns 4 anos aí de indústria, né? Leandro, nessa trajetória sua aí, a gente é bem legal de falar, porque a gente percebe que aquelas pessoas que às vezes não esperam a oportunidade de chegar à tela, né? Você Sim, vê a cara. oportunidade ali, cara. Mas não, vou falar, você tomou iniciativa, foi lá, falou com a pessoa, Se eu não e aí você se tivesse. tornou aquilo que você queria ser. Muitas Porque. das vezes a pessoa tá esperando a oportunidade certa para começar, seja na jardinagem, qualquer Qualquer tipo, né? área. Qualquer área da vida, né, Leandro? Você Sim. precisa ter essa atitude de, cara, eu vou ter que dar o primeiro passo, vou ter que fazer Sim. algo por mim, né? Você tem que ter assim a base, né? De saber o que você quer e se Isso, cara. preparar, se condicionar. É, E aí sim buscar, né, cara? buscar aquela Sim, posição que você quer estar, né? sim. E aí o que que levou o Leandro a sair dessa empresa, Leandro? O que que... Na verdade, eu não saí. Ela Não, que saiu com todo mundo. Acabou é, falindo essa empresa, nossa, cara. verdade. Foi numa época que assim, o sindicato batia muito forte, Metalúrgica é principalmente bem, metalúrgica. né, um Faltava negócio... papel no banheiro, o nego fechava tudo e era greve, aquela situação toda. E Caramba. aí a empresa foi perdendo a força, né, cara? Aham. Porque tinha algumas lutas deles lá que eram viáveis, né? Tipo.
Faz Faz sentido, né? sentido, mas tinha coisa que não, mas numa dessa daí foi se quebrando, né? Aí faliu essa empresa, eu saí de lá, fui para uma outra metalúrgica, trabalhei mais uns 6 meses, faliu também, Caramba. é, faliu também. Era uma época que as empresas em si abria muito, mas fechava muito também, era... Esse negócio do sindicato, eu sempre ouvi isso desde o meu amigos do meu pai, assim, que meu pai sempre trabalhando na roça, né? Mas família que veio pra cidade que fala que o sindicato dos metalúrgicos é um negócio bem forte, né? Sim, Que é algo sim. que, tipo assim, os caras mandam Não, eles mesmo, tinham né? uma Tipo, força, é o que eu tô te falando, assim, realmente acontecia isso. se não tiver de acordo, fecha Teve mesmo. uma ocasião lá, pô, faltou papel no banheiro, aí tinha acho que era cipeiros, tinha um grupo, né, que era eleito Pelo sindicato? que aí meio que eles tomavam conta dentro Caramba, da meu. empresa, entendeu? Nossa, coisa. Não era cipeiro, É? Cipa. Cipa acho que era uma organização que, enfim, tinha um nome determinado lá para agora eu não me recordo, mas Aham. assim, tinha Mas interno responsáveis, internos, Caraca, profissionais mano. como a gente, que formavam um time ali que vigiava o que estava acontecendo ali dentro. Então, pô, viu uma situação Caraca, ali velho. que era, né, ruim, eles já, pô, não, galera, vamos descer, parava tudo e descia e fechava a fábrica. Uhum. Aí o sindicato vinha, fazia toda aquela reunião, tinha aquela famosa participação de lucro, né, todo ano, era uma briga, enfim. Nossa. Prejudicou bastante gente, de uma certa forma ajudou, mas também muitos amigos que eu Acaba, né? revejo, É. Cria se arrepende, muita né? Pô, briga, se né? a gente não tivesse criado aquela situação, talvez estaríamos lá até hoje. E aí o Leandro ficou desempregado. Sim. Aí saí dessa, entrei em outra, fechou, aí entrei em Fechou. outra também, e ali trabalhei por Sempre 2 anos, CLT, você tava com o sempre pensamento da CLT. CLT ainda. Mas via tudo isso acontecendo, meio que me deixava ali, puta, será que eu vou Triste, sei seguir lá. isso para a vida toda? Eu não quero isso, eu quero ter, né, um negócio, pensava em ter, mas não sabia o quê. Aí saí, né, pedi para me mandar embora dessa última empresa, me mandaram, e minha irmã mora até hoje num condomínio que é o Vila Flora. São praticamente por volta de 300 unidades, né? E ali todas as unidades têm um jardinzinho na frente, que é da área comum que o Aham. condomínio cuida, e tem a parte interna, Uhum. pequenininho, coisa de 3 metros, 2 metros quadrados. Sei. E ali eu fiz o jardim dela sem pensar em, Com não, profissão, como com algo pensionado, porque eu te sempre fonte de gostei renda. de mexer com a natureza e tal, com planta. E aí fiz, mas foi naquela época que o WhatsApp estava entrando, né? Que tinha muita visibilidade. Hoje tem também, mas Tem. assim, É tinha algo os novo, né? grupos, Então, É. assim, ela falou, pô, fulano aqui tá postando um serviço dela, por que você não posta também? Já que você tá parado, você gosta do que você Você tá fez, que você tá fazendo. fazendo, Faz bem feito. faz bem feitinho, posta aqui que eu tenho certeza que vai dar certo. Eu falei, será, cara? Mas não tinha nada de maquinário, nada. Postou, no outro dia já tinha trabalho, Graciano. Verdade, No outro cara. dia, cara. Falei, caramba, e agora? Vai eu corri na Leroy da vida aí pra comprar uma Ô, maquininha. maquininha. Primeira máquina minha foi aquelas Tramontina elétricas, sabe? 1.300 watts lá. E comecei, cara. Começou Foi naquela. ali o início da Oliveira. Caramba, hein? Sim. E daí pra cá você veio. Aí assim, sempre tentando entregar o meu melhor, né? Uhum. Independente do tamanho do jardim, a gente sempre buscou isso, né? E foi o carro forte meu foi a indicação, boca a boca. Tinha É, muito WhatsApp, né? Mas isso daí assim, funciona, né, Leandro? é, Cara, pra quem tá começando, faz o serviço bem feito, sim, que a indicação ela garante ao é próximo cliente. consequência, É. consequência. Igual você falou, um condomínio desse mesmo, 300 e poucas unidades. Cara, se um indica lá no grupo, a chance de você pegar algo é muito grande. Sim, sim, E aí sim. você já tem a oportunidade, já tem uma porta aberta ali, né? Sim, e de certa forma é mais seguro, né, para as Aham. pessoas que estão lá dentro, né, cara? É uma indicação. Então, pô, se ele fez lá, ele Já vai tem fazer uma bem aqui também. confiança, né? Exatamente. Porque o cara já tá no condomínio ali, o Por amigo conta de dele, vizinho, segurança, né? vizinho dele já fez, é alguém de confiança, alguém que Sim, já traz uma segurança pro morador ali, né? com Ô, certeza. Leandro, e uma coisa que é bem legal, acho que gostaria que você deixasse a sua opinião, que é aquela parte que fala assim, a gente tá trabalhando CLT, né? Aí depois a gente sai da CLT, a gente é acostumado a ganhar um X valor.
E aí Sim. você vai começar na jardinagem, você não tem aquele X valor já no montante ali. Cara, Cara, o que que você fez assim que você teve uma estratégia que falou, não, eu vou ficar tantos meses aqui que daí eu usei o meu seguro-desemprego. Eu falei, cara, sim, tenho 5 parcelas, então 5 meses eu tenho garantido aqui, filho. Vou exatamente. meter a cara. Você se preparou, né? É. Eu também fiz dessa forma. Como eu trabalhei e fui mandado embora, eu tinha também parte do seguro e também uma reserva, né? Aham. Que me sustentou. Mas, cara, aconteceu de uma forma assim que 6 meses de jardinagem eu já ganhava o mesmo Que você que ganhava na firma. no meu último emprego. Caraca, velho. Foi muito rápido assim. Não sei se por o início do WhatsApp, que tinha muito essa troca de Informação, prestador, né? de fornecedor, sabe? Então, assim, foi muito rápido. Só que também eu fiz por onde, né? Eu sempre tentei É. mirar no cara que. Acho que essa é uma dica para quem está Ó, começando, galerada. é enxergar quem que é o responsável do negócio. Então, assim, eu entrei no condomínio, que era fazer o serviço particular, só que eu É. sabia quem que era o síndico. Entendeu? Fala, pô, Ah, aquele cara ali é o síndico. Então, assim, na frente da casa dele, nos trabalhos que eu tava fazendo ali, eu tentava me impor ainda mais. é. Entendeu? Mostrar, opa, tô aqui, filho. Estamos à É. disposição Então, aí, assim, pô. ele me conheceu e, assim, com um ano de empresa, eu consegui fazer o meu primeiro contrato, que foi o Caraca, velho. condomínio como um todo. Entendeu? Que é o contrato, gente, é legal, É, cara. Você pegar um negócio assinado ali, sim. né, Leandro? É É, porque algo te dá uma segurança, né, segurança, cara? é. Independente do tempo que foi assinado, mas assim, fala, pô, 6 meses. 6 meses, aquele dinheirinho vai entrar ali todo mês, Uhum. né? E E, quando você fechou esse condomínio, você teve alguma orientação? Porque era funcionário? Tinha que ficar um funcionário lá ou não? cara, Era antes esporádico? disso, nesse tempo, minha tia me ajudava, você acredita? Sabe aquelas mulher que batalhadora, guerreira, que não tem medo de pôr a mão na terra? É. Ela me ajudou muito, né? Até mesmo depois desse condomínio, que ela me ajudava no particular. Caramba, velho. Porque para esse condomínio, até tem uma foto dela aí, inclusive, num jardim. Você Depois, se consegue você colocar quiser, aqui depois, Leandro, pra nós? Por uma favor? foto que ela tá agachada, assim, não dá para ver muito bem o rosto dela, Tá. mas assim, A hora que você foi achar, você ela avisa. que assim me ajudou no começo em relação aos particulares. E aí, nesse meio tempo, apareceu esse condomínio que a gente fechou. é, E assim, eu não tinha outras pessoas, cara. Não tinha, mas eu tomei, como eu te disse, A a iniciativa. iniciativa de ir até o cara, conseguir o contrato, aí eu corri para fazer a contratação. Contratar. Porque lá tinha que ser, né? Pessoas registradas, Aham. 2 pessoas de Segunda a segunda a sexta. sexta, aquele padrão. Caraca, velho. E não tinha ninguém, cara. Puxa vida, hein, Leandro? Era um contratão, tipo assim, É. né, cara? Algo Não, palpável, assim, um negócio sim. surreal já. Eu falei, nossa, tô rico. Tô É, rico, porque nossa, a assim, gente tem a eu não tinha mentalidade. sentado com o contador, nada É? aí, né? Eu falei, nossa senhora, esse condomínio aqui vai me sustentar pro resto da vida. Você acha que não precisa É, mais nenhum, né? acostumado a ganhar tanto, um condomínio, um Ganha contrato, fala, nossa, só um montante. Puxa vida, cara, né, a hora que cara? eu sentei com a contadora, eu falei, não, meu amigo, Tá errado esse era negócio. aí que você É, não tá entendendo, não é tudo isso aqui que vai cair, você né? pegou a apatia do povo aqui, É, ó. O resto vai ficando pra exatamente isso. custo. Então, Mas é legal, assim, a gente vai entendendo isso a hora que a gente vai vivendo, né? O sim, processo, né, Leandro? sim. Acho que é Você uma mandou? foto, sim, mandei para vocês aí um jardinzinho menor. Esse daí é o de atualidade Não, agora. esses são os mais recentes. Só tem esse? Não, não, Ah, dá pra ver que são tudo jardim, é esse. esses baitão que você cuida. Acho que tá por último, acho que são os primeiros que eu mandei. Não, é. Depois a gente pode Pois colocar é, lá, mas é. é assim, é uma foto que ela tava lá num jardim pequeno também. E, Você e ela enfim, só. ela cara, me ajudou muito com isso, sabe? Porque ela tinha, assim, a iniciativa também de não precisava falar para ela. Claro que, assim, eu que tinha um contato com o cliente, eu sabia de toda a demanda, né? Mas, Aham. assim, ela, pô, acabou de rastelar, fazer um serviço ali, ela já pegava, fazia o outro, sabe? Uhum. E com no meio tempo, os meninos lá no condomínio fazendo as Isso é, atividades de lá. isso, cara, eu falo porque a Graciano tem 4 anos, acho, 5 anos, mais ou menos. E a gente pegou o contrato nosso, acho que vai fazer 90 dias. Ah, é? Primeiro contrato do Condomínio. condomínio. É mesmo? É, cara, fala pra você, Leandro, é algo que você
é gostoso é um aprendizado, né? Claro, Sim. porque o primeiro, acho que a gente, não sei se a gente acerta tudo, não sei se acertou tudo de primeira. Mas eu Não, entendo, cara, que o primeiro, às vezes, é que negócio. O primeiro sempre vai marcar você ali, com sempre vai. certeza. E aí eu entendi que, cara, esse negócio de você tá trabalhando em outro lugar e a empresa tá rodando ali, né, Leandro? Sim, Porque, cara, isso você não precisa estar 100% no operacional. sim, Vai ter outras formas, outras fontes de renda acontecendo e você em outro jardim, entendeu? sim. O pessoal tem que buscar isso aí, cara. Eu acho que é o mais difícil, É né? mais É o ápice difícil. da empresa, É, né? porque a Fazer. jardinagem quer cuidar de algo, né, maior, quer ter os condomínios para cuidar, porque você coloca os funcionários lá. Só que quem gosta falou, aí vem a responsabilidade, né, Leandro? Não, tudo Caraca, velho. vem com a mesma proporção, né? Uhum. O faturamento aumenta, só que os problemas, as É, dificuldades, aí você tem que ter o culhão para, né? estresse. Pelo amor de Deus, cabelo que vai se Cabelo começa perdendo aí no meio do caindo, caminho. aí você vai ter que começar. Cara, o tempo seu fica escasso, né, Leandro? Sim, sim. Porque imagine várias casas, vários clientes ali, você tendo que. Não, você abre mão de muita coisa, né, cara? Até hoje, ainda assim, mais estruturado, eu falo que eu não tenho muito final de semana. Eu acho que o empreendedor, seja ele qual for, se quer realmente Crescer, alavancar, cara, esquece. é, Pelo menos por um tempo, é, esquece final de semana, ter que abrir mão de algumas abrir coisas ali, mão. É né? de segunda a sexta trabalhando e tentando fazer com que a operação rode sozinha. Aham, Esse que é o isso, ápice, entendeu? Então, se Cadeirada, você essa aqui tem. é a meta de todo empreendedor do Leandro aqui, que tá vivendo isso já, de certa forma, numa parte, né? Sim, Já acontece isso, porque eu conheci o Leandro num evento que a gente foi. Aí o Leandro falou, e aí, Leandro, como que tá o serviçado? Cara, os meninos ficou lá trabalhando. Eu falei, opa, sim, os meninos já tá lá. Então quer dizer o quê? Ele tava ali aprendendo, buscando novidade para a empresa. Como o cara empreendedor tem que pensar fora da caixinha, né, sim, Leandro? Porque sim, às vezes o Leandro lá no canteiro vale menos do que o Leandro que tá lá fazendo uma visita técnica, né, Leandro? sim. De certa forma, a gente tem que buscar coisas novas, né? É. Eu acho que assim, cara, o Olha lá, Leandro, operacional chama. é esse daí, ó. Caraca, A gente que velho. fez, olha lá, parecendo aquelas senhoras que colhiam café antigamente, né? Mas ela colheu também. É, É por isso que assim tem essa aptidão, né? é a sua A tia? minha tia, Como é o nome cara, dela? é Neide. Um abraço pra dona Neide aí, É, valente, hein? sim, a irmã mais nova da minha mãe. E assim, Caraca, ela, velho. cara, sensacional. Ela me ajudou muito mesmo. É, Você e tem as da coisas Jardim foram desse padrão, acontecendo. Leandro? Não, ô Não, Graciano, não, é difícil, assim, nesse tamanho eu acho que hoje não mais. não. Tem um pouco maior, É, mas assim padrão não. mais casa maior, É um né? pouquinho maior, Uhum. mas assim, a 20% aí hoje da demanda, É, pouquinha sabe? coisa. Mas começou nesse. É sempre acho que Não, começa nesse patamar, né? cara, mas assim, é tudo da forma que você lida também. Eu acho que dá para estruturar um É, negócio com um jardim com um pequeno, jardim né? pequeno, não muda nada. Eu acho que vai muito do que você Pra vai mim dá impor. bastante certo, sim. Então, porque assim, querendo ou não, o valor agregado é menor, só É, que você consegue também, quantidade. É, entende? Então vai muito do que é, o caminho que você vai tomar ali. é, Eu acho que não tem certo ou errado, ou melhor ou pior, é. né? Tem que achar uma estratégia, Leandro, que dê certo no onde você tá e fazer aquilo ali multiplicar, Sim, né? eu acho que assim, o porquê de buscar um jardim maior, contratos, porque você Aham. torna um negócio mais sustentável Isso. e também assim, na nossa área, o Graciano, é muito detalhe, né, cara? É, São carros, são janelas, vidros. Então, assim, tem que ter uma certa cautela. Então, quando você tem muitos jardins pequenos, a a chance porcentagem de de dar problema é é maior, maior. Olha, cara, é verdade, viu? entendeu? Então, se você tem um jardim grande, consegue um contrato de um espaço maior, você fica mais tranquilo com a É, porque pessoa que até que tá operando ali, né? o cara tem tempo de aprender a roçar, tem tempo de É, aprender a fazer as coisas, fazendo as entendeu? coisas. Ali Verdade, no jardim cara. pequeno ele pegou para um bobeou, quebrou um vidro. Quebrou um vidro. Já aconteceu. É carro aqui, É. aqui, aqui, tudo lado. Então acho Nossa, cara, que isso não tem é. certo ou errado, vai depender de quem está na frente do negócio fazer da melhor forma. É. E outra, o certo é, gente, que contratos maiores pagam mais, né, Leandro? De Sim. certa forma. Porém, se o cara não fizer as contas, é aí que ele se vai dar uma pisada no buraco Sim. aí. Porque, cara, imagina um serviço que tem muito mais.
demanda, muito mais trabalho, só que você não ser bem pago por aquilo, né, Leandro? Sim, sim. Cara, chega no final do mês e não fecha as contas. Não, é assim, nesse primeiro condomínio, inclusive, que a gente fez, né, esse contrato, o primeiro ano foi loucura, cara. O que me sustentou foi os particulares, que eu fazia com Aham. a minha tia. Caraca, velho. Tipo assim, eles se É só pra pagavam, né, eu custo. não tinha prejuízo, né? Aham. Mas assim, ele não me davam um retorno em que Ah, eu tipo, me posso tirar um sustentaria. pouco do Não, acelerador, né? não, É, pelo gente, contrário, eu tive condomínio que não tem isso. É. trabalhar muito mais, e até porque saindo dali ou uma porta se fechando, eu tinha essa visão. Fala, pô, os meninos conseguiram uma Tu- equipe legal. Aham. Cara, eu tenho que fazer por onde, se em algum momento fechar aquela oportunidade ali, eu já tenho Eu outro tenho lugar pra para mandar eles. realocar. É. Entendeu? Pô, é Ter tão demanda. difícil. Você sabe como é que é a Cara, mão nem de se obra, fale, né? velho. Você achar uma pessoa, um menino que é trabalhador, que ponta firme ali, que cumpre, sabe, a agenda com a gente, cara, isso aí você Sim, tem que manter mesmo, igual você falou, já é, tem que ter esse pensamento, falar, não, a hora que não tiver trampo lá. sim, Esses dois meninos que tá comigo, cara, o Edilton e o Jorge, eles são esses meninos aí. Até quando esse condomínio foi meio que tático, sabe? Porque às vezes a gente tá meio ocioso lá, agora eu mando, tipo, mando um a mais lá no condomínio e fica em dois, entendeu? entendi. E aí eles ficam lá, deixa o condomínio impecável e a hora que dá uma folgada lá, vamos Você pra outro, consegue entendeu? remanejar. No meu caso, lá nesse primeiro, a gente não tinha, porque era fechado, né? Um contrato Fixo. tinha que ter duas pessoas. É, já Isso é uma das era. dificuldades também. Não Porque tem como assim, você mudar um negócio você que tá quer ali, né? almejar grandes lugares, grandes contratos, você tem que pensar que fora os que estão lá, você tem que ter uma equipe extra também. Porque É. senão, sabe o que acontece? Quando o cara falta, que vai Vai acontecer, acontecer? você tem que ir lá, irmão. É verdade. E era o que acontecia em alguns momentos. Eu tava lá junto com eles, rastelando o condomínio todo. Entendeu? E aí tem Agora, que parar outra agenda. não, aí o planejamento que você fez da semana Vai pro ali vinagre. vai embora. Então, assim, é aquilo, o que você citou. Pô, Gente, você não tem noção como essas informações faz sentido, sim, cara, pro cara que tá, às vezes, fazendo orçamento pra um condomínio, Leandro. tem Você vai ter que pagar bastante coisa. É claro que o cara, ele tem que se arriscar, ele tem que ter com essa coragem de falar, não, certeza. mano, eu vou pegar esse negócio. Iniciativa, né? Pô, você só vai aprender se você tiver lá. Só que, ó, a informação que o Leandro tá passando aqui, e, Ninguém pensa. pô, mano, o cara, Até aconteceu isso com mesmo o ele? contador. É, O contador vai fazer o levantamento ali do grosso, pô. né? Aí agora, Tem as pô, miudezas ali que não ele parece, vai não. colocar esse funcionário aqui, ele vai sair de férias, ele É, 13º, proporcional, a previsão que você vai gastar é tanto. Só que, cara, você não considera possíveis acidentes, você não considera quebra de máquina, você não considera é. férias Você que, quer dar um, assim, um, um cascalho a mais pro menino, que o cara às vezes é acima da média, você vai manter o cara no mesmo sim, padrão? Então, igual você falou, o Leandro já tem esse pensamento. Fala, cara, o cara que é bom, ele tem que viver melhor, né, com Leandro? Tipo, ele tem que certeza. ser remunerado de forma justa, cara. Pro Eu cara se sentir motivado. fazer parte da Faz parte da empresa. empresa, Hoje eu pô. tento, assim, trazer os meninos como amigos, né? E entenderem que aquilo ali tem parcela dele também. Porque se o Uhum. negócio não se sustenta, a gente não consegue Não sustentá-los consegue. também, né? O cara, Então, ele assim, é. boa parte da responsabilidade do dia a dia eu tento repassar para os meninos. E graças a Deus vem dando certo, Que porque eles legal, cara. entregam. Cara, se eu falar uma situação aqui para você, uma experiência, acho que são poucas equipes que acontece isso. Eu tenho um dos meninos lá que ele compra ferramenta pra gente usar, irmão. Compra ferramenta. Tem hora que eu chego lá no carro e falo, pô, mas essa tesoura aqui, comprei, não lembro, cara, onde que apareceu? Será que eles Aumentou acham? a tesoura aqui. Nova. Se é velha ainda, às vezes, né? Um Não, você jardineiro esqueceu percebe. ali, você pega, né? Jardim abandonado ali, acaba sendo sua, né? Mas coisa nova. Aí eu vou perguntar, pô, e essa tesoura? Não, comprei, pô, pra gente usar aqui, pra melhorar o nosso dia a dia, Nossa, cara, que sabe? legal, hein? A visão já o cara tem. Mas tudo isso Passado por tem que você. partir da gente, entendeu? É, Mas como é que você quer cobrar? Como é que você quer, né, resultado sem também fornecer para passar eles uma, né? uma Dar condição pro cara ser assim, condição? né? Pô, o Exatamente. cara, ele comprou uma ferramenta que era pra agilizar o processo. É, Aí cara tem que é ter a visão, fora da cara. caixinha, né? O cara já pensou, né? Adiantado. Mas por Trouxe a quê? solução em vez do Porque problema. sabe que a gente está a todo momento
tentando fazer por onde. Estou aqui hoje com você, né, tentando expandir o nosso segmento como um todo. Uhum. Então ele enxerga em mim também um cara, pô, o Leandro tá trabalhando pela gente. É, cara. Então eu acho que é isso. Você tem que ter a sua equipe junto com você. Tem que ser parceiro. Tem que É, mostrar, né, o caminho e falar, é. gente, vamos junto A que vai. responsabilidade é sua. Um pouquinho que você É, fizer a mais aí, tirar cara. da minha cabeça, é um É, espaço que eu abro aqui para pensar em outras coisas. é. Cara, isso aí é importante o pessoal saber, né? Como que a gente. Acho que a empresa te proporcionou isso de certa forma, Sim, né? Tipo, sim. cara, como passar pro meu funcionário É. tal Assim, na coisa, ou empresa, aquele detalhe que faz a diferença. os detalhes assim de inspetor, né, de que achar o erro e tal, veio comigo. O detalhe também de assim, tomar decisões, né, em alguns momentos assertivas, né, porque era todo um processo que era feito, aí ali eu aprovava ou não uma peça que ia para o cliente. Cara, Então, assim, era uma eu. responsabilidade tremenda, porque se eu aprovasse uma peça em que estivesse errado e chegasse lá, desse problema, voltava Trava e era um transtorno. tudo. E da mesma É. forma, eu também não podia aprovar qualquer coisa ali. Era um jogo de. Cara, tem que ter uma visão, hein? Porque o supervisor, o gerente, eles querem que a peça vá embora. Pô, trabalhei aí uma semana e agora você está barrando aqui? E se você parar pra pensar, gente, o jardim é a mesma coisa, né, Mesma Leandro? A hora coisa. que você finaliza a manutenção, o cara que tá responsável ele vai ter que aprovar pra você ir embora. Tipo assim, Sim. gente, tá finalizado, o cara vai ter que ter. Ah, não, tá tudo finalizado, vamos pro próximo. Cara, assim, uma dica também de prospectar novos clientes. Apareceu a Ah, oportunidade. isso aqui no Mindful, meu É, Deus! é uma dica simples, mas muitos Mas não faz fazem. diferença, faz diferença. Muitos não fazem. É fazer com que, vou fechar um projeto. Aprovou. Cara, você já coloca uma margem ali para você voltar nesse cliente 2, 3 vezes. Cara, legal, mano. Entendeu? Fechei esse pacote, esse projeto. Ó, eu vou te colocar aqui dentro do orçamento também 3 visitas minhas pós implantação. Ação. E Você já ali cria você já um. fideliza o cliente, cara. Caraca, velho, isso é Você já legal. fideliza, é mais um contrato, ou às vezes é E o mesmo cara de. vai conhecer sua manutenção, vai gostar da manutenção? Por que eu Cara, vou o mudar do cara. Leandro? Por que eu vou tirar E o. outra, ele teve assim a iniciativa de querer realmente acompanhar o Cuidar. pós-venda, né? O pós-venda conta muito. Tipo, Principalmente ah, de não, um. já não vou ver mais você, não. Eu plantei. Acontece isso, você sabe, né? O Acontece. cara faz, E dá uma até. certa É, garantia e some, né? e acontece. Tipo, às vezes chama o Leandro lá porque a manutenção sua é bem feita, o cara vê o jardim dele implantado lá, fala, Sim. mano, mas não tá E legal esse resposta negócio. rápida, ô Graciano. Eu acho que assim, principalmente quem tá começando, e pra gente também, cara. Às vezes a gente perde a oportunidade, pouco por conta da nossa correria do dia a dia, mas assim, o WhatsApp, cara, é uma ferramenta que, assim, Pra hora, né? na hora, cara, e assim, mostra um pouco de você. Cara, a pessoa entrou ali, um cliente novo, tenta responder na hora, cara. Tenta responder. A Já gente dá um sinal. consegue. Falar que não É. consegue. Que às vezes, A né? atenção ali, Pô, nem que primeira seja um bom impressão dia, fica. pô, bom dia, tudo bem? Já te respondo assim que possível e tal. É uma dica para você não perder, porque o cara ele vai te esperar. Agora, se você não Vai. responde, Fala, ele tá indo calma, atrás né? de outro. É. Tá indo atrás para E às resolver vezes o o problema cara, o dele. cara deu uma atençãozinha a mais, fechou o É, contrato. por conta de, assim, uma resposta que você vai gastar ali 10 segundos, entendeu? Entendi. Cara, gente, você não tem noção como essas dicas fazem a diferença, hein? Porque quando Detalhes, a né? gente tá começando, cara, parece que é tudo. Nossa, Não. fornecedor mesmo. Leandro, você tem uma dica assim pro cara que tá começando? Eu não sabia, cara, você acredita que existia o CEAGESP Nossa. pra planta? Não sabia que tinha a Flora que você compra a planta lá, eles te dão uma comissão de venda. Às vezes você pode pegar diretamente no Ceasa, mas tem os parceiros aí também que tem muita coisa boa. Sim. Tem lojista aí que o cara você vai juntando lá o cashback lá, depois você pega material. Cara, e tem tanta coisa. E às vezes o Parceria. cara só faz a venda da manutenção, né? Ele não, Acho que assim, não, é claro que com essas informações, lá atrás a gente não tinha não isso, né? tinha. É, Então tudo é aprendizado e sim ou não, né? vai metendo a cara ali, vai vendo. Mas assim, hoje eu enxergo a busca do fornecedor, do insumo que seja, como de extrema importância, cara. Você ganha dinheiro na compra. Cara, isso aí é Você fato, vai ganhar gente. dinheiro na compra, É, porque assim, você vai, claro que nunca também jogar o preço de um produto 3, 4 vezes mais. Mas se você buscar um fornecedor que tem um um preço preço melhor. melhor, é faturamento para sua É, empresa. Porque você já tirou na fonte, já. Exatamente. Então você vai ganhar ali na sua mão de obra
e também no material, que também faz parte do seu trabalho, porque você está correndo para um lado e para o outro, buscando novas É, e opções. o paisagismo, cara, isso faz diferença na hora Com, de você com fechar um projeto, né, certeza, Leandro? com Porque você certeza. consegue, às vezes, abaixar um custo ali do material e, às vezes, ser competitivo com outro cara que é fornecedor já, Sim, né? e te digo até mais, isso é um respaldo, cara, que você tem uma margem de segurança para que, assim, se porventura uma planta ou outra sentir, você tem já esse Sim, caixa, pra entendeu? trocar ali, tipo, É, não resolve vai te mudar. apertar, não, pô, coloquei 3 palmeiras, das 3, às vezes acontece, são plantas, são vidas, né? Uhum, Que a gente não tem o controle total delas. Não sabe como foi retirado o torrão e tudo mais. A gente tenta buscar o melhor que você enxerga. Você fala, pô, conheço já um fornecedor de um tempo, nunca me deu problema. Mas você tem que se precaver para você conseguir fazer o pós-venda. Fiz uma uhum. implantação, 200, 300, 500 plantas que seja. Você tem que ter uma margem, Tem, cara. entendeu? E essa margem você vai buscar na hora da Vai compra. pronto. Aí que você consegue um preço bacana e É, garante ali. não é aquele dinheiro que você vai usar, vou gastar, não. É, É tudo um planejamento. essa parte de gestão financeira você sofreu muito, Leandro? Sim, sim. Cara, porque é Acho que uma das todos, né? coisas que pega muito, Com né? certeza. Porque nós não somos educados, tipo, desde pequeno, a ser você multiplicar o dinheiro, guardar uma reserva, Sim, ter algo, né, sim, planejadinho ali, né? Aí você começa a empreender, cara, isso, aquele probleminha que era pequeno, às vezes se torna grande. sim. E aí você tem que aprender a se educar financeiramente. É, não, é um processo, É um né? É uma processo, né? educação. Todos os dias a gente tenta fazer com que. Porque diante de tanto problema, se o financeiro, que é um dos maiores, não tiver sustentável, cara, você não consegue gerir o É, resto, né? Então, no começo ainda você vai ali, né? Puta, não deu certo, gastei dinheiro que era da empresa, e às vezes acontece um é, investimento e tal, você consegue remanejar. Só que quando o negócio vai decola, criando forma, também os orçamentos são maiores, né? maiores. Então, se você não tiver Se você uma não gestão, organizar, uma planta que morre quebra seu negócio, amigo. cara, é verdade. Quebra seu negócio. A gente está Isso, plantando recente aí umas oliveiras, que tem algumas fotos delas aí, que assim, são valores agregados, porque se você não tem um fornecedor, hoje, graças a Deus, a gente tem fornecedores que dão respaldo. Mas assim, não tem um contrato. Se o cara quiser me vender uma planta e 15 dias depois essa planta morrer e sumir no mundo, caraca, eu velho. fico com esse prejuízo, eu tenho que É, arcar. Então, para isso, eu tenho que ter um negócio sustentável, né? Nem todo o dinheiro que entra na sua conta, ô Graciano, é da essa- sua empresa. Ou melhor, dizendo, é seu, é, né? cara, tem que ficar ali, às vezes, pensando num futuro Sim. problema Então, ali para que isso possa tem que, acontecer. tem que ter uma educação, porque senão tudo que você fez acaba ficando em vão, num E possível problema. a empresa começa a criar corpo, né, Leandro? Sim, Tipo, você começa a ficar, cara, você vai começar a participar de coisa que, tipo, o funcionário às vezes está doente, o cara é ponta firme, você consegue pagar o cara normalzinho, porque até o cara se estabilizar de novo. Gente, sim, porque mão de obra cada vez está mais escassa. Se você não, de certa forma, sou uma pessoa diferente, os empreendedores jardineiros aí que tem prestadores de serviço, eu acho que a gente tem que pensar assim. A gente tem que mostrar que somos diferentes, porque, cara, jardineiro, gente, vamos ser sinceros aqui, o cara não ganha muito bem, meu. Aquele sim. cara que trabalha mesmo de empresas aí gigantescas, roçando rodovia aí, o cara Não, ganha pouco. é E aí, super desvalorizado. aí o papel do empreendedor, o cara, o quê? Não, eu vou valorizar isso aqui, meu. O cara vai ter que ganhar mais, porque ele é um profissional que muda, ele traz melhoria pro bem-estar das pessoas. O cara chega num lugar e transforma, Leandro. Sim, Né? Você deixa o sim. bem-estar ali, deixa um negócio de limpeza, organização. E mostrar para ele de Mostrar. extrema importância que assim, você está sustentando esse negócio a cada Isso. dia mais. É, É assim, ele vai ter a confiança de, pô, eu vou trabalhar ali com o Graciano e assim, eu sei que se eu fizer um bom trabalho, ele vai me sustentar por cara. muito tempo, Vou porque a crescer empresa junto com dele, ele, pô. a É. empresa dele, ele está buscando todos os dias novos negócios, novos fornecedores. Então, Uhum. assim, você acaba criando um corpo e é necessário É. mostrar isso para os seus funcionários. Estabilidade, né? Eles têm uma Estabilidade. estabilidade ali, cara, que, Porque aí nossa. você mantém, diante da dificuldade que é achar mão de obra, Uhum. você Manter consegue os caras, manter os caras pessoas, né? bons. É. Porque você dá uma atenção a mais pra pessoa ali. Então, para isso, meu amigo, falta final de semana, falta horas na semana, né? É.
para que a gente Cara, consiga estruturar tudo isso. O Leandro, jardim não se encerra no final não, da sexta-feira para cara, gente. ele vai continuar ali, né? Vai continuar. Então, se você pensa em iniciar e querer criar corpo, tem que ter noção que você tem que abrir mão de muita coisa. É, vai trabalhar bastante, hein, gente? Vai. Eu lembro que quando a gente começa, cara, você começa sozinho, às vezes você vai ter que tocar o trampo ali que Sim. até você arrumar uma pessoa, depois essa pessoa já vai, você vai criando conhecimento, aí o conhecimento vai te trazendo oportunidades diferentes. Cara, e isso faz parte do crescimento. Ô, Leandro, hoje, né, o Everton, você consegue pôr umas fotos aqui pra nós falar do jardinzão que ele cuida? Né, você vê o primeiro jardinzinho que você pegou ali, que você cuidava, pra chegar nesses jardins que... Vê, coloca um que tem a oliveira pra nós. Isso. Esse tema está na frente. Tem algumas ali. Oliveira Paisagista faz sentido, né? É, essa tamareira foi recente. É, eu acompanhei isso daí lá no seu Instagram. Aí, Essa é uma. para nessa aí, Everton, pra nós. Sim. Quem olha Leandro, assim, não conhece, fala, o que que é esse pedaço de pau aí? olha o que esse negócio aí que tá rebrotando, cortaram É, errado. Cara, é de extrema importância, cara. Tanto pelo nome, né? O meu sobrenome é Oliveira Oliveira e, assim, o significado que tem essa árvore, a gente... Essa foi a primeira que a gente... plantou? É, Leandro, primeira. cara, existe um passo a passo pra fazer um plantio? Porque eu perdi uma vez, num condomínio de alto padrão aí, de fazer um plantio desse, porque eu não soube, É. cara, eu não soube passar o orçamento e não sabia o processo exato pra fazer, porque era uma de... Precisava do caminhão MUC, acho que é maior que essa daí, cara. É tudo assim uma preparação da logística, né, do negócio. Acho que é de extrema importância em mudas, assim, não parece, mas uma muda dessa de 2 metros, o torrão praticamente é proporcional ao tamanho dela. Então a Caraca. logística, o muque, a forma que lida com a raiz dela ali, você sabe que é de extrema importância, né? Tem que tentar chegar com ela intacta. Então um dos pontos é esse, é ter um, Porque, um cara, o valor que fornecedor você do. paga no Sim, negócio, né? não tem Tem que como estar assim, tem que ter perfeito, né? muito cuidado. Então, na hora de passar a cinta, tem que tentar proteger, porque é uma escultura, né, cara? Então, você Aham. imagina um ralado ali por conta de uma cinta, Mal colocado. entendeu? Então, assim, o primeiro passo seria esse, é um cuidado realmente. E, assim, a preparação para o plantio não foge muito, não. É, a não ser ela necessita ou melhor, ela não gosta de muita água. É caro. O Hervé tá perguntando se é caro a árvore, né? É, eu posso até abrir valores. Uma planta nesse padrão aí tem mais caras, mas é por volta de 40K, É. né? 40 mil reais. Ele tem uma casa que tem várias dessa, cara. Você não É. tem noção. Uma casa só, Hervé. E aí, quanto mais anos, né? Que se fala muito das oliveiras centenárias, né? Que demora muito para formar esse tronco. É uma árvore como qualquer outra. Aí, no passar dos anos, né? Ela vai formando esse formato do tronco, né? Uhum. Que é o que chama mais atenção. E só que para isso, por isso do valor agregado, né? Vai muito tempo. Muito tempo pra chegar É, numa escultura dessa, sim. leva Então, muito quanto tempo, né? mais velha, mais valor ela tem. Leandro, quando você faz o paisagismo, um risco é muito grande, né, de uma Sim, planta dessa. sim. O cara existe garantia de um, Tem às vezes, garantia. tem Tem garantia? fornecedor que te dá a garantia, até mesmo em alguns, ele quer participar do plantio para fortalecer, né, essa Pra garantia. manter ali, pra ver se foi feito Exatamente. todo É, exatamente o é, processo correto. tem esse acompanhamento, né? Mas tem sim. Mas nada impede de sobrar tudo para quem fez Fez a a execução. execução. Então, por Não, isso que você tem que se é, preparar muito bem, ter noção do que está por vir, né? cara, Mas não tem muito segredo não, cara. Em relação ao plantio dela, é uma planta que não gosta muito de água, né? Aqui vai ser muito difícil a frutificação dela de dar, que a oliveira é a árvore que gera a azeitona, né? azeitona. Mas aqui no nosso clima não é muito difícil. Até chegou veio uma pra gente com pequenos frutos, né? Mas só que não Não vingou. evolui. Não, Não. É o clima nosso aqui é o não clima. produz. Não, é muito quente Ah, para ela, né? caramba, e mesmo assim o pessoal ainda Sim. Então coloca, é uma né? planta que não gosta de água. Então a preparação dela, o solo tem que ser bem drenante. Então, Aham. se, por exemplo, essa planta aí de 2 metros, o torrão veio com 1,5 metro de diâmetro, que quase que pegou toda ali a estrutura ali do piso, e 1,5 para baixo também. Caraca. Então, assim, essa dimensão, a gente abriu mais uns 40, 50 centímetros ao redor dela. Fez uma preparação com brita,
né, para ajudar ali a drenagem e depois aquele O pessoal, então esse negócio de colocar um pouco de pedra mesmo em volta, o pessoal coloca mesmo? como se fosse num vaso. É, Se você tem faz um vaso na a... sua casa, joga só a terra ou substrato, chega uma hora É, que ele vai compactar e não tem para não onde tem escoar a pra... terra. Então, como ela não Nossa, cara. gosta muito de água, a gente tem que fazer Pra ficar onde drenante. onde ter essa água escoar, né? Então é feito esse preparo e depois um Vai pro próximo substrato. pra ver, Everton. Everton, logo você, fio, você vai estar na sua casa. Ó, É, ô Leandro, essas casas que você cuida aí, cara, são tudo casa, jardim gigante, né? sim, sim. São É, casas de. tipo, você cuida o quê? Sozinho? Você e mais dois meninos? Tipo, são Não. várias equipes, um vai em cada casa? Como que Hoje é? eu tenho uma Sua logística. equipe com 5 pessoas, né? Aham, Tô, inclusive, abrindo mão do condomínio, aquele condomínio que eu falei lá atrás, que a gente verdade? iniciou, a gente prospectou e ganhou, né, o condomínio, e só Aham. que esse mês a gente encerra lá, cara. Caraca, E Leandro. eu tô com novos projetos aí, um deles é fortalecer esse time, né, essa equipe aí que vai para esses lugares aí, desses jardins Aham. maiores, né, Padrão, hein? e outros Caraca. vão para outro negócio aí que a gente tá Tá estudando. estudando? Mas são 5 pessoas, vamos 5 pessoas. colocar. Esse daí você fez o paisagismo ou você só pegou a Não, manutenção? esse daí não. Eu já peguei. É claro que assim, a gente faz revitalizações, né? Mudanças, mas Canteiros, melhora, né? sim, nessa imagem como um todo aí, a gente não mexeu em nada, a não ser manter o que tem, que também é uma grande responsabilidade. Esses jardins seus são visitas semanais? Semanais. É. Tenho contratos, né? Onde a gente faz a visita uma vez por mês e atende a necessidade. Então, claro que eu não consigo fazer tudo diante do tamanho, Olha esse aqui, tudo cara, de que uma lindo. vez. Sim, isso aí foi recém-plantado. As casas lá não tem nada de cerca, né? Tipo, é um negócio Não, e bem. assim, não tem limitação, Graciano. Se você Não. reparar, não tem aquele O limitador. limitador de grama? Não tem. Muda pra nós ver, Everton. Vamos ver, achar um canteiro que dê pra ver Mais bem. perto, ó, isso aí dá Aqui pra não tem ver. nada. Ó, tá vendo? Um exemplo que, assim, essa foto, quem é jardineiro mais experiente sabe que dá pra melhorar em muito esse Aham. jardim, né? Até mesmo a Mas própria dá pra ver que a coroa. casa é bem mais rústica, hein? Sim, É, até pelos capim aqui, você vê que é é um algo estilo mais mais. tijolinho lá na frente. Sim. Muda pra nós ver. A Ah, tudo Florida, né? floridinho, hein? Isso Que aí é lindo, raro, né? O cara. cliente acho que quase Nossa. nem vê. Nessas É. casas aí o pessoal vai no final O de cara semana. chega, nunca pega a flor. Então eu registro, uma dica também. Registre e Pra manda ver pro o que seu tá cliente. acontecendo, é, pra ele ver o O cara jardim dele. chega, não tá. Você Puxa, é acredita? verdade. Nossa, nunca tá florido aqui, Ele não. chegou Que e é não florido. tava nessa, É. nessa ocasião aí. Eu tirei, ele veio no final de semana e não viu. Olha que lindo, Essa é a cara. Esse mesma. fogão. Ó, essa primeira primavera aí tem história, hein? Essa aqui? Essa aí? Volta. A A outra. outra? Próxima. Essa? Essa é a Pode contar a primeira. história, mas manda ver. Cara, foi através dela que a gente conseguiu entrar nesse condomínio. Verdade? Foi através dela. Cara, que legal, Mas mano. naquele formato, né? De, assim, sempre estar aberto a novos aprendizados, que nem a gente está fazendo aqui hoje, né? Uhum. Tentando ser aí gentil com as pessoas, Cara, você é né? educado, né? Então, o que que aconteceu? Lá na região do Swiss Park, que é um condomínio ali, a gente atuava muito lá. Depois do Vila Flora, a gente começou a sair e, assim, o carro-chefe, até um ano atrás, era o Swiss Park. E lá no Swiss Park tem uma floricultura próxima. Aham. Então, cara, é aquilo, lembra na empresa que eu tava, pô, quem que é o supervisor? Cara No condomínio, quem que que é é o o síndico? síndico. No complexo de casas ali, quem que é a floricultura que vai possivelmente me indicar? Que você falou parceria. É. Cara, eu já cheguei e falei, bom, esse cara aqui tem que ser meu amigo, Gente, é isso né? aí, ó. Não por conta, assim, né, de querer nada, Você mas... ser interessante, gente, é É, diferente de ser interesseiro. Você mostrar que ele exatamente. pode ganhar com você e você ganhar com Sim, ele. é Você parceria, cria né? uma conexão, cria negócio. Porque Exatamente. vocês querem fazer dinheiro, né, Leandro? Sim, Cara, eu imagino até minha manutenção com as plantas dele. Ou vice-versa, né? O cara vê você, vê um trabalho diferenciado. Você acha que ele vai indicar a pessoa ruim? Não não. vai, Leandro. É. O cara quer ganhar confiança igual você quer ganhar. Mas não adianta nada você não entregar também o resultado, Não, né? é. Da mesma forma Não, que tem é. a indicação para o bem, tem para o mal também. Aquele que é seu advogado, ele vai ser o seu acusador também. O mesmo Sim, cliente que é advogado, pô, se você ganhou ele como advogado, porque você fez um serviço bem feito, a hora que o cara fala, ah, não, mas o Leandro, ele, cara, não tem o que falar dele. Ele, sim. ele vai ficar na dele ali, não vai. É. E da mesma forma o cara fala, mano, o Leandro pisou na bola lá mesmo, lá Uma na minha vez só. casa. Da mesma É, forma que você sobe aí 4, 5 degraus, muito mais rápido para você descer. descer, É. cara, velho.
Muito Então, mais assim, fácil. essa é uma história em que eu fiz essa parceria com esse dono da floricultura, Flores Primavera, inclusive o nome. Uhum. E aí, essa cliente, o que acontece? Essa oliveira, ô Graciano, tem um pergolado ali, você tá vendo? Tem aqui. Um de cada lado, tem Aham. uma primavera de cada lado e o pergolado no meio. A Aham. sustentação dessa primavera é É o pilar o do pilar pergolado. do pergolado. Aham. Só que assim, ela tem um movimento, né? Ela não tem uma sustentação tão boa pro tamanho dela. Uhum. Então, o que aconteceu? Numa chuva, ela veio toda para Deitou. baixo. Entendeu? Não quebrou, só que ela veio para cá. A corda arrebentou, uma sustentação só, ela veio. Veio. Aí essa cliente buscando, né? Porque, pô, primavera, jardineiro sabe, né? Pô, falou de primavera, de sanção, Ah, de meu Deus do espinho, céu. né? E não conseguia, cara. No condomínio, quem tivesse A disponibilidade para pra fazer, resolver. né? E aí caiu, ela puxou na internet, caiu na floricultura. Na floricultura eles também não tiveram interesse. Pô, mas eu sei um cara que vai fazer para você. Entendeu? Essa parceria foi criada entre a gente lá atrás. Meu nome estava lá com eles, ele me indicou. Você foi lá e se apresentou pro cara da floricultura? Sim, sim. Eu sou o Leandro. Uniforme, ó, tô trabalhando com jardinagem, se puder aí Gente, tá. não pode ter vergonha, né, Leandro? Não, Cara, não. seja a pessoa, vai com a seriedade que você tem, poucas Sim. palavras, se você não tem muita, Seja humilde, né, né, cara, cara? ó, tô à disposição, cara, nosso trabalho é bem feito, a gente já tem tanto tempo na jardinagem, estamos buscando as Sim. parcerias aí, o cara vai, meu, o cara, Hoje ele tá quer mais um abrindo lá pra mais a ajudar. mente do pessoal É, do nosso segmento, mas assim, no começo, até mesmo nessa época aí, a gente via jardineiros assim que já tava há mais tempo, né, com uma equipe melhor, maior, passava nem te nossa, cumprimentava. cara, Ainda tem, né? tem. Tem Mas uns caras que acham que ele vai tomar conta da cidade inteira, tem né? emprego para todos, cara. É. Tem muito segmento. É, graças É, a Deus é um negócio que só tem a crescer e, sim. fi, tem lugar para milhares de jardineiros chegar aí, se Deus Então, quiser. resumindo, fui lá, me apresentei, criei esse vínculo, fiz um bom trabalho nas indicações que ele me passou e aí ele me indicou para essa cliente, que é nesse condomínio aí, para estar fazendo esse trabalho. Cara, um problema que, assim, às vezes acontece com a gente também, mesmo tendo experiência. Ah. Avaliar o trabalho por foto. Hum, isso aí é a pegadinha do malandro, hein? Sim, avaliei esse trabalho, assim, olhando, você fala, pô, essa primavera aí eu consigo levantá-la sozinho, ou talvez com dois, três, né? Pelo tamanho ali na foto, né? Pelo menos essa primeira aqui que tá menor hoje, mais Menorzinha. controlada, né? Falei, não, vou levar três caras lá e vamos resolver. A hora que eu cheguei e olhei, falei, nossa, não vai dar. Puxa. Já sabia, cara. Porque assim, o que que ela queria? Levantar essa primavera sem fazer poda alguma. Ela queria voltar no mesmo Voltar no padrão, lugar que no tava, do mesmo mesmo jeito. lugar. E aí ali eu, né, por dentro eu já sabia, falei, nossa, fiz cagada. Fiz cagada, orçamento errado, mas assim, entreguei o meu melhor. Falei, não falei nada para ela no primeiro momento. Falei, ó, é grande, hein? É desafiador, mas vamos lá, vamos fazer o nosso melhor. Aí um daqui, outro lá de cima, tentando levantar essa primavera, fizemos ali acho que 40, 50 minutos ali de tentativa, né? E passa a corda para lá, para cá e nada. A gente não tinha força para subir. Eu Caraca, falei, mano. ó, a senhora viu, peço até desculpas, eu acabei avaliando ali pela foto, achei que a gente conseguiria, Conseguiria fazer. trouxe essa equipe aqui, fui sincero, cara, sabe? Tentei, né? Porque ela esperava isso de mim e vi que não ia dar, Perfeito, cara. É, né? tipo, você Tem mostrou que ser, pra ela né, que, realista, não, meu, não adianta ficar gente, não embolando. tem. A verdade prevalece todas as coisas. Sim, e aí ela, mas e aí, o que que a gente faz? Eu falei, ó, ou a gente faz uma poda, que era o que ela não Não queria, queria. ou se a senhora conseguir arrumar mais pessoas aqui no condomínio, a gente tenta fazer uma força-tarefa. E foi o que aconteceu, cara. Aí ela acionou, até inclusive nesse condomínio tem bombeiro, tem toda uma equipe, sabe? Caraca, velho. Aí veio tipo dois bombeiros, quatro, cinco segurança que fazia a ronda ali. Aham. A hora que viu, tava em 10 pessoas. E E aí? eu coordenando o negócio, tomando Aham. frente e Caramba, subi mano. lá dentro naquela janela lá. Inclusive ali é o quarto de uma das crianças dela, então todo aquele cuidado também. Então foi aqui dois, três aqui embaixo na escada, outros dois, três na lateral, outros três lá em cima. A hora que viu, deu 10, conseguimos subir ela, colocou no lugar, eu Lugar. desci correndo, amarrei de Amarrou novo, tudo. resolveu. E Pois, daí, ganhou ela, hein, mano? com uma primavera, Uma cara. primavera. Hein, caramba. Toda esses Ó, isso é jardins muito. agora. Isso que você fez, Leandro, cara, isso aí. Gente, ó a importância. Você, a hora que você vai conversar com o cliente, você deu o orçamento errado.
você tem que apresentar pra ele soluções, cara. Se você Sim, chegar com mais um problema pro cara, sim. E o tem hora que você cara, tem que ele... assumir também, né, É, Graciano? e outro... Perder. Em Mano, alguns vai dar casos um eu jeito. perdi, É, porque assim, é a minha palavra que tá em perder pra jogo, ganhar, cara. né, Leandro? Você ganhou Exatamente. ela, cara. Foi o que aconteceu. Eu saí daí com um orçamento que não atendia nem as pessoas que eu levei, mas entreguei o resultado. E isso me abriu Caraca. portas. Uma primavera me abriu essa porta. Então, assim, não despreze, cara. Seja Não, o é... maior jardim ou o menor, seja de Seja o qualquer melhor, tipo cara. de Faça o pessoa. melhor. Faça o seu melhor. Essa é É, uma das frases que eu levo para a vida aí. Faça o você seu melhor que, entrega mais que o combinado, né, Leandro? sim, Você não vai perder por isso, gente. Você não, não perde por você ser acima da média. sim. E muda aí pra nós, Leandro. O Everton, próximo. E nesse condomínio você tá com essa casa ainda, cuidando? Foi Verdade, cara. minha primeira casa, E tá até através hoje. dela, a gente, graças a Deus, que é o Cara, que que Leandro, a que gente está lindo. levando aí todo o nosso time, né, para lá e todo o nosso aparato e nos dedicando cada dia mais para ganhar corpo, né, cada vez Leandro, nesse essas condomínio. casas aí, tipo, esses canteiros assim, você vê que é tudo no carrinho. Ou você tem um A grama, tratorzinho, a gente tem um aí trator, tem tem os as canteiros, ossadeiras, né, né? que nem essa casa aí, os detalhes é feito ainda na costal, na roçadeira, não tem como, né? Capinzão é lindo, hein? Esse capim, falar pra você, cara. Coisa É, linda. isso aí É recente esse paisagismo, né? Porque dá pra ver que as árvores estão amarradas ali ainda. é recente, mas assim, esse é o das oliveiras que tem lá na frente, a gente já mudou tudo. É. Pode Vai, mudar a árvore, por favor. eu acho que é aquela Muda que tá mais com, uma. deve fazer Olha que gramadão, cara. é, Poxa vida, hein? um merchan aí do carrinho sem querer, mas era a Ah, foto que eu tinha. não, mas. Mas Cara, ela, assim, a maior parte é isso é no, importante, sabia? A gente saber. sim. Porque o cara vê que E o a que é marca bom que tem que ser tá sendo mostrado também, né? usada. Esse, É. esse carrinho que a Olha gente isso tem, daí. sim. Leandro, esse daí é um processo também É, bem perigoso, né? sim. Todo o pessoal, gente, pegar plantio de palmeira grande assim, tem que tomar um cuidado. E uma coisa, cara, que é importante o pessoal saber. Igual o Leandro falou, o Leandro é o chefe da operação. Cara, o cara que tá o chefe da operação, ele tem que tomar cuidado com cada coisinha, cara. Às vezes eu Detalhes. amarrar errado ali, pelo amor de Deus, Não, nossa, velho. torrão desse bater no chão, Já era, escorregar, meu. acabou. Já era. E aí você tem que É arcar, a porque não moeda que tem é. garantia nenhuma, né? Então é assim, Com calma, né, Leandro? Esse negócio não pode exatamente. ter pressa, cara. Não, Nossa, porque pra se machucar é 2 palitos. também, prezar pela segurança, né, de quem tá envolvido ali. É. E Leandro, esse negócio que ela vem embrulhado é aquele sulfilme, né? esse é Aquele um plástico fio. filme lá, Isso né? ali ela vem para não desfazer o torrão, Pra né? manter ele bem Isso, que isolado ali, normalmente essas né? plantas maiores eu tento buscar já as que estão descansadas, né? Que fala o... Sangria, já tem a Exatamente. sangria, né? Então ela ali ela tá cortada dentro de onde ela estava ali as raízes laterais, Uhum. né? E as principais ainda ali, ou melhor, as principais estão cortadas e ainda tem resto de raízes que estão fixas à terra. Então a hora que eles içam Sofre ela bem do... menos, né, Leandro? Com Nossa, certeza. cara, plantas assim é uma maravilha, não? É tudo questão E de... tá difícil cada dia mais achar plantas assim, Sim, sangradas, né? Porque os fornecedores querem um negócio tipo, na hora, não né? quer dor de Tirar... cabeça, né, meu? Mas é isso, é a É busca o constante. fornecedor. É É uma aquele cara que estratégia. preza pela qualidade, é uma planta acima da média. Sim. O cara nem vai perceber, a planta nem vai sentir praticamente. E outra, você não vai ter problema, né? Nossa, Problema, o cara. risco diminui, que nem eu tô aqui com Olha que você e lindo. hoje vou mais 100 km para frente aí em busca de fornecedor. Ô, Leandro, com essa experiência que você tem nessas casas grandes, Cara, as casas têm irrigação? Toda? tem A todo maioria? sistema. É. Todas têm Nesse o padrão sistema. aí já é algo que o cara já. É, não Legal, tem né, como, né, cara? cara, se É manter um muito jardim desse jardim, padrão muito. É. se não tem. E assim, pra gente é uma felicidade e Poxa gratidão, cara. vida, cara do céu. Gratidão você vê, Quer adubar o assim, negócio, liga a vai. irrigação. Então, assim, você vê o resultado, né? E o cliente ficando feliz, te dando mais É. possibilidades. E o cliente vê o investimento dele, né, Leandro? Sim. Cara, isso daí é muito É. importante. Você faz irrigação também ou não? Não, eu faço Não. uns ajustes, né? E tem parceiro que se necessitar fazer do zero, a gente tem. Tem Mas, por dica, né? exemplo, plantei uma nova muda aí no meio desse canteiro. Tem o sistema já inicial, a gente consegue derivar ali e fazer Trazer um... uma. Mas mexer com todo... Não. um- Aí tem os controladores, né? Que faz toda a, a instrução ali das regras, né? Onde você faz ali a programação, né? Aham. Então a gente mexe nisso também, porque é de Que extrema importância. isso aí você vai ter que ir vendo como um jardim se Exatamente. Então nessa adapta, área, né? pô, a água ali não tá sendo suficiente, a gente vai fazer alteração, mas, cara,
É, Leandro, jardim, não existe jardim feio, eu acho. Acho que não, isso é existe verdade. jardim sem Sem irrigação. irrigação, é. O jardim com irrigação e sem irrigação. É, As piscinas, assim, você tem alguma dica pro pessoal pra não sujar, cara? Porque, nossa, os é. clientes se incomodam com isso. E, de Cara, certa forma, gente, deixa é tão uma outra feio o dica, serviço, cara. Nossa, principalmente nessas casas maiores. Eu acho que o cuidado, o zelo do ambiente como um todo é de nossa, extrema cara, é importância. Não importância. adianta nada você fazer um bom serviço, uma boa poda, E sabe? aí você deixa outra coisa lá É, perdendo. pisar nesses pisos brancos, Nossa, gente, cê é prezar louco. pelo banheiro, né? Que tem uma funcionária que tem ligação também, ô Sim, Graciano, cara. direto com a Nossa, velho. proprietária. Às vezes é o braço direito da Ó, pra você ter pessoa ali. ideia, nessas casas aí, a faxineira, né, no caso, ela passa muito mais tempo na casa do que o próprio proprietário. Então, Você cara, acha que ela meu, será tem que ela. propriedade para falar, Ah, pô, a não equipe gostei do desse Leandro. jardineiro, seu João. Cara, é isso. Não adianta de nada eu fazer um bom trabalho e não prezar também pelos detalhes. Então, assim, eu É, pego no pé dos meninos com isso, cara. Pego no pé, gente, vai pisar num piso, tira o sapato, porque a gente mano. tá ali, ô Graciano, no De meio do escambau, vai contato, né, mano? Tá sujar. no É. contato, é. Então, assim, vamos respeitar. Da piscina te respondendo, a gente faz aquele estratégia de soprar ao Soprar. contrário, né? Sopra ao contrário e Até mesmo assim, quando finaliza, é, pega a pegadinha, peneira e pá, passa. dá uma É, geral. com certeza. É Você isso. tem uma forma do Leandro, tipo assim, um checklist, Leandro, que você faz? A hora que você terminou, tipo, você já virou hábito seu, tipo assim, ah, cara, terminei, agora eu só dou uma. A gente dá uma volta no jardim como um todo, É, né? né? Assim, Porque são tenho muita coisa, né, colocado cara? como responsabilidade um dos meninos para fazer a volta como um Terminou, todo, tanto para ver se não tem nenhum detalhe no jardim, isso não ficou quanto. ferramenta. Caraca. Exatamente. Você chega no final da É, agenda, as tesouras tá espalhadas, é cara. bom que, assim, é um risco, né, cara? Que tem É. crianças e tudo, Meu mas Deus, nesses gente, jardins, normalmente, isso. quando acontecia, a gente mesmo que achava, né? É, né? Mas, assim, Ficava um candeirinho aqui, uma não, aí coisa. não pode acontecer. Você tem que padronizar o seu negócio, É. fazer com que ele ganhe corpo também nesse sentido, organização. Isso é importante, gente. Sim, Finalizou, deixa um responsável já, né, Leandro? sim, cara. Cara, passa olhando pra ver se não ficou rastelo, tesoura. Sim. Porque o Leandro falou, tem criança, cara. Às É. vezes tem um E pet são ali, detalhes, né, Graciano? Que assim, detalhe. tudo vai ir pro lado bom ou não. Se o cara também já tá um pouco um pé atrás com o seu serviço, se ele vê esse detalhe, pô, Não, mas o é cara o vem aqui e deixa a estopim. ferramenta jogada. É, Você perdeu ali um negócio por conta de de dois um minutos que você poderia ter feito essa gastado revisão. ali, investido e É. dar uma Então, tudo verificada. isso do dia a dia é de extrema importância. Ô, Leandro, existe algum tipo, um padrão que o cara faz um paisagismo desse e ele dá a garantia, só que contrata você como prestador? Ou tipo, o cara que normalmente faz o paisagismo já dá a manutenção? As empresas maiores normalmente fazem aquela estratégia que eu te falei, de acompanhar, mas não Já. são todas que fazem a manutenção, né? Ah, entendi. Então ele vem, acompanha, vê como é que está o desenvolvimento das Já plantas. aconteceu de, tipo, alguma empresa falar, Leandro, a gente vai dar um treinamento pra vocês desse jardim aqui, que esse jardim é diferente de todo que você já viu. Não, Não? não. Cara, Pelo contrário, eu já já tive deu? uma arranca-rabo com uma paisagista, que às vezes acontece. Nossa, Porque verdade, cara, assim, é uma acontece mesmo. dificuldade. Ela tinha esse contato ainda com o cliente, e aí você vai falar se é certo ou errado, ou se eu fiz errado a vida inteira. Aham. Aqui, tá na lateral, não dá pra ver. Ele tem aquela pata de vaca, né? Aquela árvore que dá uma flor e tal. Que foi plantada com saco de cebola ali, com o Com envolvimento. estopa. Foi plantada, cara. Aí, assim, ela de um lado falando que a planta tava ok, Apodrece. que era falta de adubação, falta de irrigação, falta de cuidado, Nossa, e deve eu do ser. outro lado não entendendo por que que não ia, já que eu estava fazendo Aham. tudo isso. Não é possível, cara. Essa planta tá cada vez Mais feio, e mais não feia. vai, não se desenvolve. Aí comecei a mexer. A hora que eu mexi, eu vi o O saco saco, vermelho ainda de caramba, mano. cebola, cara. Aí, cara, foi problema, hein? E aí, até então, a pressão fica sobre o jardineiro, porque, cara, Que eu é não o cara tava que tá toda fazendo. vez ali cuidando, o cara que, Sim. né? Aí eu fui obrigado a expor, infelizmente, esse falta de cuidado, né? Da parte dela, com a equipe. Claro que imagino que se dependesse dela não teria acontecido, porque isso aí pra mim, né? Se ainda é aquela proteção. É, cara. Aqui, gente, aqui, É, velho. Não tem limitador, né? sim, não, cara. Nessas Parece canteiro casas, americano, cara. Parabéns é, pro Leandro, hein, gente? Chama de pau, valeu. pau, meu É homem. muito mais trabalho, viu?
É muito. Imagina, Você cara. imagina, com o limitador ainda passa, imagina nessa Caraca, condição. velho. Tem que estar É. toda vez, toda visita tem que verificar. Sim, sim, não, a gente cria um planejamento, né? É. Nessas casas, que nem você perguntou, vai uma vez na semana, mas não conseguimos fazer tudo. Então, Aham. ó, essa semana Dá vai cortar a prioridade. grama, na semana que vem vai fazer os Canteiro. canteiros, na outra vai fazer a poda. Não, isso é Então, você vai legal, mantendo cara. um padrão, né? É, gente, o pessoal acha que tem que fazer tudo, né? Quando é semanal, né, Leandro? Você tem que ter a sua Sim. gestão interna ali, né? Ó, esse também foi legal de ver, ó. Foi meu Nossa, cara, segundo, que legal, velho. segunda implantação. Eu Ainda tentei. o Leandro tava na época do buchinho ainda. É, a primeira Não que foi. não tenha lá nas É, casas de alto padrão, viu, gente? não Tem? Vocês tem. acham É que que não? assim, é tendência, né, Hum. Graciano? Tendência. Eu acho O que. perfil de cliente aí é o buchinho, E né? outra, tinha muito. Agora não, tem os prestadores que estão tendo uma visão diferente, né? É, Se de mudar, qualificando. né? Então o cara É, chega e gente. dá uma visão. Antigamente, como é que era o paisagismo? Cópia. Cópia, ó. Minha prima tem um jardim igual É esse. Você ia verdade. lá e replicava. Replicava. Então ela via o que tinha do lado ali e falava, ah, quero igual esse, eu quero igual aquele. Então, assim, era o que Ah, não- a onda do momento era É, essa. Esse foi agora meu já. segundo jardim. O primeiro, que foi quando eu entrei da minha irmã lá e tal, Aham. eu acabei não achando, mas eram esses padrões aí, Que da cara. hora, cara. É. Evolução, hein? Meu Na Deus do época céu. era Oliveira Garden ainda, né? A Era gente. Oliveira Garden. Garden. Mas é Top, isso. hein? Mas assim, você já vê, ó, foto bem antiga. E mesmo assim a gente tentava manter o capricho. Ó, você vê o limitador numa altura adequada, né? O alinhamento ali do de trás Padrão, também. é. É, a gente Padrão, sempre, gente. por ter É. essa trajetória, né, de inspetor, eu me ligava muito nisso. Cara, isso e falar pra você, viu? Tem muita gente que não tem essa visão, né? O cara acha que É, são detalhes que às vezes não incomoda ele, mas aí você sim. chega, você se Às incomoda. vezes entra naquilo, né? O cara quer ganhar, mas não pensa que Não, se fizer mal feito, vai ganhar uma vez só, né, cara, Graciano? isso aí é uma vez só, não falta Sim. mais. Então, ó, daquele lá, gente, o homem tá Aí saiu numa apreciando, né? revistinha aí, uma época nos Jardins do Swiss Park ali, né? Tinha, ó, outra é, tacada minha que, assim, sempre foi buscar Isso as você que pessoas. fez? Não, buscando as pessoas que poderiam alavancar seu negócio, Ah, né? Essa era uma das minhas clientes que ela fazia divulgação dos fornecedores. Era um marketing, né? aham. Mas só que através da revista. Aí eu enxerguei ela, falei que eu vou pegar o jardim dessa mulher para ela conseguir me alavancar. Cara, Foi batata, cara. batata, É, cara. entrei no jardim dela, consegui, fiz um bom trabalho. Gente, isso é investimento, cara. Você não É, tem noção. não, você não tem Às vezes ideia. o Leandro fez um investimento. Você que você trocou ali, tipo, uma manutenção por Sim, divulgação. exatamente. Foi isso. Gente, Na época, ó, feio. há 6 anos atrás, 5 anos É, atrás, meu. sabe? E já tinha isso, mas de uma forma mais, hoje é Ó o mais. profissionalismo já, cara. Só Tipo, que ó. aí não fui eu que fiz, tá? Foi ela que, Aham. assim, eu busquei ela e tal, Mas a sua consegui. empresa já mostrou, né, a qualidade, cara. Aí esse Nossa. jardim eu fiz praticamente sozinho, cara. Foi uma casa que eu, assim, assim, depois do Vila Flora, a maior foi essa Essa casa aí. daí? Que da hora, Que aí velho. eu fiz quase sozinho todo esse jardim aí. Aí eu peguei Bonito, esse que eu hein? tinha como mais bonito na época e mandei pra Mandou, ela. né? Ela fez essa divulgação dentro do condomínio. Que legal, E Leandro. explodiu de De cliente. no outro dia. Que da hora, hein? Olha, já tá chegando o final ali, cara. É, Meu Deus, hein? caramba. Passa o horário, Nossa, né? nem percebi Queria realmente. falar um pouquinho, cara, com você sobre o Enjar. O que que você acha desse evento, né? Sim. Porque vai ter agora aí no, se eu não me engano, é junho, né? Acho que é É junho e julho. julho. É, julho, eu acho, Julho, né? é. Vai ter o quarto já. Você Sim, falou que foi no primeiro. Você vai nesse quarto agora. Qual que é a ideia com sua? certeza. O que que você pensa desse evento? O jardineiro que está começando aí deve ir? Se puder fazer um investimento é extremamente válido, Graciano. Eu já fiz o meu, comprei logo no início, a hora que saiu. Não fui no segundo e nem no terceiro, porque assim era um pouco distante também da nossa região, né? Aham. Mas assim, o primeiro foi um divisor de águas, cara. E tenho Verdade, cara. O primeiro você já achou isso, imagina agora o com quarto, hein? certeza. Não, em todos os sentidos, em network, em equipamentos que você, cara, tudo que você precisa tá ali Tá ali, mastigado. Tá mastigado. Então, gente, se tem cara que você tá vivendo o que você quer viver e tem cara que ele quer viver o que você tá vivendo. Você vai ser como um mentor pro cara que tá com começando, né, certeza, Renan? tá? E vai ter o cara que você quer, putz, esse cara tem muito a me agregar, mano. Sim. Olha o conhecimento que ele tem, aonde ele chegou. Eu Muito tenho legal isso. certeza que se a pessoa tem essa disposição, esse interesse em seguir no nosso ramo, investir, que, pô, é um valor ilusório. Eu sei que tem muitos que não têm,
Mas às vezes você gasta com coisas supérfluas que, sabe, 2, 3 finais de semana aí que você deixa de comer alguma coisa fora, você consegue pagar um ingresso desse evento que, cara, vai te Cara, proporcionar um resultado assim, é eu assino embaixo. Se o sensacional. cara se dedicar, for no Enjar, em um ano ele já Tá construiu diferente. totalmente diferente do que ele tem hoje, É, cara. vai ser uma empresa totalmente Porque diferente, assim, gente. trabalho tem muito, Tem. todo momento tá abrindo novos condomínios, então E tá assim, não vai crescendo, né? faltar, falta profissionais. Falta. Sim. É, você vai ver que vai faltar mão de obra pra É, você, né? tem jardineiro aí que ganha muito mais, você sabe muito bem disso, né? Às vezes a nossa profissão, a nossa O cara, segmento acha ainda que a gente somos coitados, né, Graciela? gente, tá É, enganado, viu? Tem muito nego que tá, acima de 30, acima de é, 40, acima de o negócio 50. ali tá Sim, expandindo. Então, gente, ó, vamos indicar, vamos finalizar, mas eu vamos queria lá. que você, Leandro, deixasse a dica da Mindful, tá? É uma dica simples aí pro pessoal. Alguma palavra que você queira falar também pro pessoal que tá assistindo aí. Fica à Sim, vontade. eu acho que é bem simples, cara. É a frase que eu levo pra vida aí. Faça como se fosse seu. Fazendo Top, como hein? se fosse seu, o resultado é consequência. Então, vai fazer um jardim, vai fazer um plantio, vai fazer o que quer que seja. Faz como se fosse para sua casa. Pode Com ter certeza certeza. que o resultado vai Vai vir. voltar, né? Vai, não tem erro. Galerada, então é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Agradecer aos nossos patrocinadores, né? Agradecer a Deus, cara, por mais um episódio. Leandro, mais uma vez, Eu que obrigado por agradeço, vir cara. Chamar mais participar. 10 vezes, a gente vem mais 10 Cara, vezes. e você vê que tem assunto, né? A gente É, conversou. então foi Eu 1 hora e meia aí muito rápido, né? queria deixar uma lembrancinha pra você. Marcar Opa, a sua passagem aqui na Média obrigado, Flu. cara. Tem uma para você aqui também. Opa! Vamos ver aqui se eu consigo abrir, né? Não sei se você gosta Aqui. de café. Você toma café ou não? Cara, eu Aí tomo logo pelas primeiras horas da é, manhã. depois Tem já os caras que não. tomam o dia inteiro, né? Nossa, os caras levam a garrafinha, né? Tem um assim lá. Mas assim, eu tomo, gosto sim, tomo pela manhã todo dia. Cara, esse Ó, episódio show falou, de foi bola. cheio de dica, hein? Essa aqui eu vou usar muito. É. Pelo menos uma vez todo dia eu vou usar. Todos os dias. Fica à Show de vontade, dá pra você bola. tomar seu café, o chá, Sim, né? tem um pra você aqui Tem gente que também, toma cara. café numa xícara desse tamanho ainda, mas é. É, né? Né, Bert? É, eu não, eu mais Você toma? pra acordar mesmo. Mais cheia? Caramba, Cara, aqui é mano. uma lembrança. É, eu Ô, acho que é louco. bem simples, mas é necessário em alguns momentos para que a gente possa ter um tempo para nós mesmos e para nossa família também. Eu acho que tudo Bom, que a glória gente a Deus, hein, faz, gente? né, Isso é todo esse importante esforço é para pra eles, que a né? gente tenha uma condição de vida melhor, Isso né? aí, com Mas só que certeza. isso daqui é de extrema importância. Estou buscando tempo para isso, que eu achei que eu ia É, ter mais no começo, mas tenho menos hoje, na é. verdade. Mas veja aí, a coisa que eu acho que você gosta e Tô faz ansioso, hein, ó. você possa prosperar e poder fazer isso mais Não vezes, acredita, cara. né? Bem simples, mas de coração aí, que você possa usar. Cara, você A falar pra você maioria dos que. homens gosta de fazer, Você né? acha que. Acho que isso aqui vai ser meu hobby, cara. É, Eu não gostava, mas agora. a gente precisa, né? Não, Necessidade de cara do estar. céu. Ah, garoto, você não sabe o que que é, né? É, Hã? uma Aqui, ó. varinha de pesca, Daqui a pouco nós tá assim, ó. pegar as tilápias na represa. E quem não vai, quem não vai, quem não foi, vá, né? É, Ah, e não, isso chapeuzinho para aqui Só que tá esse aí é maluco. para você usar só na pescaria, É, hein? É. isso é verdade, hein? Ó, cara, é azulzão ainda, Ó, hein? para se proteger do sol. Cara, isso aqui, Show vou de falar bola. pra você, cara. Deus abençoe, né? Amém. Eu não era muito de pescar, mas, cara, agora parece que, igual você falou, é um tempo que a gente precisa pra gente, né? Dar uma. É, Às vezes não é nem pela pescaria, sim, né? Claro que é divertido, mas esse dia eu levei minha família, foi, cara, nossa. Você tem que ter um momento relax, precisa. galera, porque Sim, cada dia que passa tá mais difícil ter isso, né? sim, sim. Então é isso aí, galera. Até o próximo episódio. Leandro, mais uma vez, obrigado por ter Eu vindo. que agradeço. E, gente, não esqueça de compartilhar, comentar aí, seguir o Leandro lá, é Oliveira Paisagismo Oficial, né? Isso, No exatamente. Instagram, tem muita coisa boa lá, gente. Então, é isso aí, até o próximo episódio. Valeu! Valeu.